Provérbios 4:18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Curve a sua cabeça. Pai de graça, nós te louvamos por esta palavra. Por favor, Senhor, derruba dos nossos corações todas as prevenções, todas as nossas expectativas humanas, todas as defesas que nós temos promovido. Desconstrói, Senhor, em torno do nosso coração toda barreira contra a Tua palavra e nos dá, Senhor, entendimento revelado dos Teus ensinamentos. Nós precisamos ser transformados por Ti, precisamos ser modificados por Ti. É por isso que estamos aqui nesta noite, porque queremos algo novo da Tua parte, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Tome seu lugar. Aleluia. Aqui diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Então nós podemos pensar que justos são aqueles que na verdade foram justificados pelo sacrifício da cruz, pelo sacrifício de Cristo, e que portanto já foram inseridos numa nova vida, e que já tiveram acesso a novas realidades do reino de Deus, que passaram pela cruz, que passaram pelo sacrifício de Jesus e agora estão vislumbrando um novo campo a ser conquistado, a ser garimpado, a ser trabalhado. E o Senhor nos chama a entender que esse novo rumo das nossas vidas, esse novo processo da nossa existência, esse novo tempo, essa nova estação das nossas vidas, ela precisa de transformações sucessivas, de mudanças constantes. E Deus, Ele está nos avisando que as mudanças, elas não serão poucas. Aqui está dizendo que ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E assim como você vê o sol nascendo, ou talvez você veja o sol se pondo, e você vai vendo as nuances da cor que o céu vai tomando a partir da nascida do sol ou do pôr do sol, você vai percebendo que é um processo contínuo que vai acontecendo nas nossas vidas. Nem sempre este processo é um processo agradável, nem sempre esse processo é um processo gostoso de ser vivido. Ele não é um processo que talvez nos traga entusiasmo, mas é um processo importante da nossa existência, onde Deus vai trabalhando com as suas próprias mãos o nosso caráter, a nossa vida interior, vai moldando o nosso temperamento, vai equilibrando a nossa personalidade, vai trabalhando nossos valores, nossos princípios, vai trazendo retidão aos nossos passos, vai mudando a nossa forma de viver e de enxergar a vida. E nós vamos entendendo que esse processo de Deus, ele é extremamente necessário. Repita comigo: esse processo é necessário. Só que o que acontece conosco é que nós sofremos somente essa mudança do justo, essa mudança da justificação. Nós aceitamos de forma passiva a graça que nos é dada gratuitamente e permanecemos do mesmo jeito, ou cruzamos os nossos braços e aguardamos Deus agora dar o próximo passo dele, quando na verdade nós deveríamos dar também os nossos passos. Deus, ele tem interesse em nos transformar, mas nós fechamos o nosso coração e impedimos o agir dele no nosso interior. Às vezes nós aprendemos um novo vocabulário, nós aprendemos o crentez, nós ensaiamos e até decoramos alguns jargões evangélicos no nosso vocabulário e inserimos no nosso dia a dia. É uma coisa que já é até mesmo cultural para as nossas vidas. Nós usarmos, por exemplo, tá na bênção, glória a Deus, e o Senhor vai dar vitória, e essas coisas todas que os crentes acabam decorando para tentar criar uma imagem de espiritualidade.
E nós mudamos até mesmo a nossa forma de vestir, nós mudamos a nossa indumentária, nós mudamos a nossa imagem, porque nós queremos transmitir para as pessoas que agora nós somos diferentes. Nós mudamos algumas coisas relacionadas à nossa rotina, até mesmo nos livramos de alguns vícios. Nós mudamos os ambientes que nós frequentávamos, e agora nós realmente frequentamos outros lugares, com outras pessoas, porque agora nós aceitamos a Jesus. E eu gosto de usar o aspas aqui no aceitamos a Jesus, porque não é nós que aceitamos a Ele, é Ele que nos recebe. E nesse ponto, querido, nós acabamos achando que está tudo feito, que está tudo acabado, que está tudo terminado, e nós não nos abrimos para as nossas mudanças que Deus vai fazendo. E ao invés de realmente nós nos convertermos, nós construímos uma fábrica de hipocrisia, uma fábrica de hipócritas, porque nós não temos uma mudança interior, nós não permitimos que o Senhor acesse as áreas da nossa vida que ainda estão caídas, e nós acabamos mudando por fora, mas não mudamos por dentro. Nós acabamos mudando a nossa rotina por fora, mas não permitimos que o Senhor mude a matriz dos problemas que estão nos atingindo. E aí chega um determinado momento da nossa vida que inevitavelmente nós vamos ter que lidar com essas áreas caídas, porque quando você não lida responsavelmente com essas áreas que precisam de mudança, que precisam de transformação, num ponto ou outro da sua vida, essas áreas deficitárias do seu caráter, elas vão te parar. Será que não está na hora de nós mudarmos interiormente? E queridos, eu falo isso para mim e eu falo isso para você. Sabe que teve um dia que eu perdi um pouco a paciência, e para quem anda comigo de perto sabe que isso não é difícil, porque parece que o pastor Jackson é um docinho, muito bonzinho, mas a Josi tem um apelido para mim em casa chamado Aranha. Então, quando realmente essas áreas de insatisfação da minha vida elas são acionadas, essa velha natureza ela tenta voltar, e em alguns momentos a gente fala coisas que não deveria falar, comete atitudes que não deveria cometer, e graças a Deus que eu tenho uma mulher muito sábia, e às vezes ela me incomoda com o silêncio ensurdecedor dela quando eu tomo alguma atitude errada. Então, quando eu chego em casa, eu sei que o silêncio dela, a boca dela selada, já é realmente um raio-x, ou um exame de contraste, ou um diagnóstico de que realmente eu tomei alguma atitude incorreta e incoerente, e que eu preciso me converter. Só que, diante dessas coisas, diante dessas circunstâncias, dessas situações, eu tenho duas possibilidades: ou me transformar em alguém resistente, ou eu me transformar em alguém resiliente. Ou eu enrijeço o meu caráter e me torno dono da razão, e não lido com essas áreas que estão erradas, e não volto atrás para consertar os meus erros. Ou então, eu me quebranto, me humilho, me desarmo, e permito que o Senhor faça o molde do meu caráter, conforme a vontade dEle e não a minha. Chega um momento que Deus Ele nos coloca encurralados em determinados momentos da vida, que nós precisamos escolher se nós vamos nos abrir para a mudança, ou nós vamos permanecer do mesmo jeito que nós estávamos. Sabe que às vezes pode parecer para a gente que a palavra resistente, ela soe como uma virtude, como uma qualidade, porque resistência também fala de você passar por situações complicadas e permanecer de pé. Só que Deus está nos chamando nesse tempo a nós não sermos mais resistentes a Ele, nós não sermos mais resistentes ao Espírito Santo, nós não sermos mais resistentes ao teor da palavra, nós não sermos mais resistentes ao agir dele em nós, e nós realmente jogarmos a toalha, reconhecermos que estamos errados, e parar de ter essa transformação hipócrita exterior, onde nós só passamos um verniz para dar um pouco mais de beleza na nossa cara de pau, e passarmos a ter uma mudança verdadeira de dentro para fora, que proceda do nosso coração.
Sabe que um dia desses, eu acabei indo numa das festas nossas da igreja, e obviamente as crianças, elas brincam, se batem, se machucam, uma hora se mordem, outra hora são amigos, e isso é muito importante, porque o Senhor disse que o nosso coração precisa ser assim, que ao mesmo tempo que bate, já assopra e pede desculpa, e já aperta a mão de um do outro, e já ficam amigos, e já vão jogar bola de novo. Mas, como eu trazia lá de trás muitas feridas de rejeição, muitos bullying no meu currículo, muitas situações de reprovação social, muitas palavras negativas que tinham sido liberadas para mim, então eu trazia comigo um complexo de inferioridade muito grande, uma síndrome de depreciação muito grande, e quando nós não somos tratados nessas áreas da nossa vida, nós acabamos projetando e transferindo isso para os nossos filhos. E num dia desses, quando nós estávamos num desses jantares da igreja, em que nós reunimos todos os pastores e líderes, um dos filhos de outro pastor, de outro obreiro da casa, acabou machucando o Arthur, e naquele momento, eu enfureci de uma maneira que eu não me reconheci. Subiu um sangue quente na minha cabeça, e eu tive vontade de dizer 1 milhão de palavras grosseiras para aquela criança. Eu tive vontade de pegá-la pelo braço e levar até o pai dela e dizer alguns desaforos. Eu ensaiei coisas terríveis para fazer naquele momento. Foram 5 minutos que eu poderia ter enterrado a minha vida. E aí eu só procurei a Josi onde ela estava, e quando ela olhou para mim, ela já me olhou com aquele olhar, né? Que eu acabei de dizer, aquele olhar terno, que em apenas um olhar está contida muitas palavras, né? E aí ela já disse: calma, não é assim. E ela disse assim: Jackson, isso é falta de conversão. E ela pegou tão pesado comigo, porque aquilo veio com uma ira, com uma fúria, como se eu realmente fosse causar uma discórdia, uma contenda, eu ia acabar com a festa. E eu enfiei o Arthur dentro do carro pelo braço, o menino nem entendeu o que estava acontecendo, o pai estava um furacão. A Josi se despediu de meia dúzia de pessoas, entrou no carro e nós viemos embora, e ela veio em silêncio. E ela veio me dizendo: isso é falta de conversão. Sabe o que está acontecendo? Você não quer que o Arthur passe pelas mesmas coisas que você passou lá atrás, quieto. Você quer que ele revide, mas ele precisa ter as próprias experiências dele, porque ele não é extensão de você. Ele precisa resolver os pepinos que ele arranja. Ele precisa descascar os abacaxis dele agora desde pequeno. E você precisa botar na sua cabeça que o Arthur não é sua extensão, e que ele precisa ter as próprias experiências dele. E vai ter momentos, Jackson, que a gente não vai estar perto para defender, e que ele vai aprender a se defender sozinho. E aí então eu tive a escolha, ou do Jackson enfurecido, com um texto decorado, pronto na cabeça para fazer a coisa acontecer, ou eu me quebrantar, esfriar minha cabeça e reconhecer que realmente eu precisava de transformação, porque a minha reação em relação àquela situação denunciou uma área do meu caráter que estava defasada e que precisava de uma ação do Espírito Santo. Muitas vezes nós trouxemos muitos fardos pesados nos nossos ombros, e esses fardos pesados, eles não são resolvidos no momento em que você é justificado, mas no momento em que você caminha, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Esse processo de regeneração do seu trabalho. E muitas vezes, aí você pode dizer: meu Deus, pastor, mas você tem coragem de contar isso no altar, num culto de domingo? Tenho, porque nós não podemos ter máscaras. Nós precisamos revelar o nosso coração assim como ele é. E eu não faço isso porque eu sou bom, eu faço isso porque o Senhor é bom.
Porque nós temos duas possibilidades. Nós temos uma possibilidade de trabalhar com Deus e trabalhar em Deus. Você pode inclusive ser transformado como fosse a luz da aurora até ser dia perfeito, ou você pode parar ali naquele momento da justificação e deixar que as coisas aconteçam. Mas sabe, queridos, o que pode acontecer se você ficar somente no momento da justificação? Você vai trabalhar com Deus, mas você não vai trabalhar em Deus. Você vai trabalhar para Deus, mas você não vai trabalhar em Deus. Você vai estar envolvido com o ministério, você vai levantar as suas mãos durante a adoração, você vai estar servindo nas obras sociais, você vai ser uma pessoa misericordiosa, compassiva, vai ter muitos frutos. Só que, na verdade, quando as lentes de Deus elas aumentam, e elas mostram e revelam o nosso coração, você vai ver que você está funcionando com uma série de vazamentos no seu caráter, que podem gerar situações complicadas no futuro, porque você não para lidar com essas áreas vulneráveis da sua identidade. Agora, quando você trabalha em Deus é diferente, porque à medida que você vai o servindo, Ele vai transformando você. E à medida que você vai o servindo, você vai se deixando moldar pelas suas mãos poderosas, e Ele vai agindo no nosso caráter, fazendo uma nova criatura. E a partir do momento que nós vamos caminhando em Deus, Ele pode trabalhar através de nós e conosco. Ele pode emanar através das nossas vidas mudança e transformação. O que acontece é que muitas vezes nós não deixamos isso acontecer nas nossas vidas. Eu quero que você abra comigo Eclesiastes 1, do 4 ao 7. Nós vamos navegar um pouquinho sobre as águas da palavra de Deus nessa noite, amém? Quem gosta de ler a Bíblia? E diz assim, Eclesiastes 1, do 4 ao 7. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente. Vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Até aqui. Se você for ler um pouco mais à frente esse texto de Eclesiastes, esse texto vai falar de questões de Deus que são cíclicas, de tempos em tempos que se repetem, de estações em estações que se reproduzem. Entretanto, aquilo que Deus faz, embora seja cíclico e eterno, Deus, Ele não muda. Repita assim comigo: Deus não muda, mas Ele se move. Então essas movimentações da parte de Deus provocam em nós algumas mudanças. Quantos entendem isso? Quando Deus se move, eu preciso mudar. Quando Deus deseja se movimentar, Ele precisa provocar em mim uma mudança. E eu gosto muito desse texto porque fala de águas, fala de ribeiros, fala do sol, fala do vento, fala de coisas que, embora nós venhamos a viver isso de estação após estação, nós percebemos que são coisas mutáveis, que são coisas que mudam de lugar. Aquela semente que você plantou de alguns meses para frente, ela se torna uma árvore, e depois de árvore ela começa a dar frutos, e se ela não dar frutos, ela vai ter a estação própria para que isso aconteça, e quando isso não acontece, pelo menos flores ela pode produzir, e você começa a ver que de tempos em tempos, quando você volta para enxergar, para ver como é que está a sua plantação, ela já está diferente, porque as coisas mudam. Repita assim comigo: as coisas mudam. E eu gosto muito daquilo que o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas, e eu desafio você, no seu dia a dia devocional, a ler as cartas do apóstolo Paulo, porque ele é um apóstolo
que nos ensina a uma fé prática. Ele nos ensina a termos uma vida cotidiana de uma fé que transforma a nossa existência. Uma fé que pode ser usada de segunda a segunda. Não uma fé que pode mexer com você em 2 horas de reunião ou de uma ministração, mas uma fé que você pode carregar para sua casa e no relacionamento conjugal com a sua esposa, matrimonial com o seu cônjuge, ali dentro da sua esfera familiar, na educação dos seus filhos, na administração e na gestão financeira da sua casa, no planejamento profissional da sua carreira, na sua vida ministerial, você pode aplicar a palavra de Deus. Sabe, queridos, que às vezes eu canso um pouco de algumas mensagens que elas são tão místicas, que elas te roubam de uma fé que pode te conduzir a uma fé prática para o dia a dia. E o que significa ser cristão ou ser filho de Deus efetivamente de segunda a segunda? Significa estar em constante mudança, estar aberto às transformações de Deus, estar com um coração passível de toques e retoques da parte do Espírito Santo e do Senhor. Mas o que acontece é que nós estamos nos engessando muito, estamos nos fechando demais, e Deus está batendo continuamente na porta do nosso coração, querendo provocar e causar algumas mudanças, mas nós estamos nos fechando para elas. E queridos, quem não gosta de mudar não está pronto para ser crente, porque a pessoa que se dispôs a ingressar num caminho de santidade é uma pessoa que está disponível à mudança, que está disponível à transformação, que está disponível a ser mudado de dentro para fora, não só de fora para dentro. E nós acabamos passando dia a dia por uma metamorfose, mas eu gostaria de mudar um pouco essa palavra. Às vezes, metamorfose é aquilo que acontece na biologia, aquilo que acontece, por exemplo, com a borboleta, né? Ela está no casulo, ela era lagarta, depois ela vai para o casulo e dali então ela se abre para um voo. E é muito interessante que esse processo de metamorfose, ele não faz parte da vida da borboleta, ele é a vida da borboleta. E metamorfose para nós não pode fazer parte da nossa vida, tem que ser a nossa vida. Então nós não passamos por processos de mudança, nós somos uma mudança constante. Nós não passamos por processos de transformação, nós somos uma transformação constante. Então aí você pergunta para mim, eu virei para crente, será que eu vou mudar? Bom, você já mudou quando você fez a sua escolha, e antes disso você já mudava, não sei se para bom ou para ruim, não sei se para melhor ou para pior, mas mudança nas nossas vidas é algo inevitável, é uma questão que está fora de cogitação. Será que eu vou mudar? Claro que vai, porque você é uma mudança, você é uma constante metamorfose, você é uma constante transformação. Então essa pergunta é uma pergunta meio ilógica, meio absurda para quem escolheu servir a Jesus, porque o Senhor vai lidar com áreas da nossa vida e que vai nos transformar. E que, queridos, eu fico muito preocupado quando eu encontro pessoas que depois de 10, 12 anos de carreira ministerial ou de caminhada com Jesus, permanecem do mesmo jeito, porque você precisa conversar com essas pessoas e perceber mudanças nelas. Sabe que eu tenho um amigo muito especial, um amigo pessoal muito legal, que compartilha algumas experiências dele comigo. E um dia desses eu estava conversando com ele, e ele falou, uma ovelha minha, um filho meu na fé, alguém que eu ganhei para Jesus e que eu discipulei, está indo lá para o Mevan, está saindo da nossa comunidade, está mudando lá para o Mevan. E ele é muito coerente, muito prudente nas colocações dele. E aí eu falei assim, o que você falou para ele? Ele disse, não, eu tive apenas uma conversa. Eu disse para ele assim, daqui a 1 ano eu quero sentar com você e eu quero que você me diga, que você me explique o que mudou dentro do seu coração.
Daqui a um ano eu quero que você pregue para mim, mas eu não quero que você pregue com conhecimento bíblico da palavra, eu quero que você pregue com a sua vida. Se você me mostrar que esse um ano, fora daquilo que a gente tem te construído, tem te dado aqui como base, vai fazer bem para você lá, então está tudo certo. Mas enquanto isso eu quero continuar te ouvindo, quero continuar te acompanhando, porque se não der certo lá, a porta está aberta aqui. Eu achei muito prudente, porque a palavra ela precisa nos transformar. Eu não posso ficar de domingo a domingo recebendo um sermão repetitivo que ecoa no meu coração e eu não provocar nenhum tipo de mudança no meu comportamento. Tem alguma coisa errada, porque a palavra por si só, ela precisa encontrar um lugar dentro do nosso coração que ela mude as nossas estruturas. Então, se eu estou vivendo num lugar que não está provocando em mim uma transformação, uma mudança, que não está me levando para conhecer novos níveis, algum problema tem, ou no lugar ou em mim, porque na palavra de Deus é que não é. Se Deus não muda e a sua palavra é transformadora, e Deus é Pai e quer o melhor para nós, então tem algo errado comigo, ou algo errado com o ambiente. Então eu preciso me propor a mudar. Queridos, se nós vamos mudar ou não, isso não é nenhuma pergunta para se fazer, porque você muda desde o dia do seu nascimento. Você está sendo transformado desde o dia que você nasceu. Não é a situação de ser mudado, é se eu quero ou não a mudança que Deus tem proposto para a minha vida. Porque antes da justificação, ou antes do processo da cruz, eu fui bombardeado pelo ambiente em que eu vivia, e eu me tornei fruto do meio, por conta das minhas formações, dos meus ensinamentos, da minha educação familiar, da minha educação inclusive secular, e eu fui sofrendo mutações e transformações, de acordo com todas essas informações que eu fui recebendo dia após dia. E querido, pode parecer um pouco estranho o que eu vou dizer para você, mas não existe mudança se não houver deformação do estágio anterior. Quando você muda, você não pode mudar somente de fora para dentro, você tem que mudar de dentro para fora, e isso vai deformar as coisas que você vivenciou antes. Sabe que Deus propõe para nós uma mudança tão radical, que quando você olha para trás, você diz assim: meu Deus, eu tive coragem de viver isso? Será que isso realmente fez parte do meu currículo? Eu me submeti a esse nível de palavra, a esse nível de situação? Por que isso aconteceu comigo? Eu não consigo mais me adaptar a esse mesmo ambiente que eu vivia antes. Isso é porque você melhorou. Isso é porque Deus está dizendo: você amadureceu. As coisas que você recebeu ontem, elas foram boas para ontem, mas elas já não servem mais para hoje. Aquilo que você comeu ontem foi bom, você se nutriu, se alimentou, mas não é o alimento que Deus quer que você tenha agora. E você precisa constantemente buscar esses novos lugares em Deus, porque essa insatisfação interior, ela é promovida e provocada pelo próprio Espírito Santo, porque Ele é que dá o querer e o fazer. Então vem uma ânsia dentro de nós, e uma incomodação, de nós realmente não nos adequarmos a determinadas situações, e nós precisamos sempre olhar para Deus, do ponto de vista da melhoria, do aprimoramento, do crescimento, do desenvolvimento, para nós alcançarmos melhores níveis no Senhor. Quantos estão comigo? Então eu preciso ir me adaptando aos movimentos de Deus, mas para isso eu tenho que mudar. Deus está se movimentando, só que eu ainda continuo querendo viver aqueles níveis rasos de espiritualidade, e eu não permito que Ele tenha acesso às áreas que precisam ser transformadas na minha vida, para que eu esteja pronto para assumir esses lugares. Abra comigo Romanos. Uma das palavras dessas que já se tornaram jargões, Romanos 12 e 2. Sabe que
Uma das coisas mais engraçadas, mais interessantes da minha vida foi que, depois de muito tempo que eu fui aprender o teor desse versículo, porque durante toda a minha infância, numa igreja que eu fazia parte, eles nos ensinaram errado. E como a gente tinha preguiça de ler a Bíblia, e realmente a gente não ia conferir aquilo que o pastor pregava, a gente comia as coisas enlatadas e achava que aquilo era a verdade. Então Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai vós. O que eles ensinavam para a gente? Não vos conformeis com esse mundo, como se fosse algo externo, mas transformai-o, como se a gente tivesse que transformar o mundo que estava em declínio ou estava contrário à verdade de Deus. Quando na verdade que a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com esse mundo, algo externo, mas transformai-vos. Ou seja, nós precisamos promover uma transformação, uma mudança, uma metamorfose, uma deformação de padrões anteriores, interiormente, para que a partir dessa mudança do nosso coração, o mundo seja transformado. O que acontece com o mundo hoje? Tem gente que não quer vender para crente, porque crente é caloteiro. Para passar uma ficha nossa, que somos pastores, irmãos, é uma grande dificuldade, porque a gente paga pela grande quantidade de pastores trapaceiros, mentirosos, porque todo mundo é colocado na vala comum. Porque crente mudou somente de fora para dentro, mas não mudou de dentro para fora. Quis transformar o mundo que estava incoerente, mas não transformou a sua incoerência, não transformou o seu coração. E aqui a palavra de Deus diz para nós nos transformarmos para a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu quero experimentar a vontade de Deus na minha vida, eu preciso começar essa transformação de dentro para fora. Eu preciso buscar essa mudança interior, que não é só mudar a forma de falar e a forma de vestir, mas é a conduta de vida. Isso fala de uma autotransformação a partir da palavra de Deus. Por que isso acontece conosco? Por que nós somos tão mal falados? Por que a nossa índole lá fora é duvidosa? Por que o nosso nome é tão criticado? Porque nós transformamos só fora, mas não transformamos dentro. A questão que fica aqui é: quais os elementos que você vai querer assimilar da parte de Deus, que vão te ajudar a melhorar, que vão te ajudar a aprimorar, que vão te ajudar a crescer. Porque dentro da própria igreja podem ter comportamentos e ambientes que, ao invés de te ajudar a melhorar e aprimorar, vão acabar te destruindo também. Não é porque você está dentro da igreja, que você aceitou Jesus, que agora você está no mar de rosas e que tudo está muito bem, obrigado, não. Porque você pode estar construindo relacionamentos tóxicos com pessoas que te envenenam. Você pode viver pautado na fofoca, na futrica, na picuinha. Você pode se deixar deformar ao invés de transformar. Você pode estar vivendo num ambiente em que tem uma espiritualidade falsa, que as mudanças são somente exteriores, não são mudanças do coração. Lugares que as pessoas massageiam o seu ego, mas não confrontam o seu pecado. E você vai se encostando devagarinho por ali, e o tempo passa e você não muda. Queridos, a nossa estrutura é barro. Repita comigo: a minha estrutura, de acordo com a criação, é barro, é terra. E portanto pode ser moldada, pode ser mudada. Mas pode mudar para melhor ou pode mudar para pior. Tem gente que aceita Jesus e muda para pior. Tem gente que aceita Jesus e muda para melhor. Tem gente que vem para Cristo e vem para a igreja, ao invés de crescer nas mudanças que o Senhor propõe, continua mudando de acordo com as suas experiências frustrantes do passado, pautado nas suas feridas, nas mochilas pesadas que carrega, nos fardos que não deixa Jesus retirar.
Aí ao invés de mudar para melhor, não muda. Por isso que mudança é inevitável, porque já faz parte da minha genética de formação espiritual ser moldável, ser trabalhável, e as mãos de Deus, elas estão constantemente em movimentação. Abra comigo lá, vamos voltar para o Velho Testamento, abra comigo Isaías 43, eu falei para vocês que a gente ia abrir bastante a Bíblia, né? 43 e 19, quantos estão me acompanhando? O que diz aqui? Eis que eu farei uma coisa nova, Isaías 43 e 19, eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha só o que Deus está dizendo aqui para a gente, que Deus vai fazer uma coisa nova, repita assim comigo, coisa nova. E às vezes, por causa da nossa teimosia, por conta dos nossos escudos, das nossas prevenções, por não deixar Deus trabalhar no nosso caráter, Deus precisa puxar o nosso tapete e permitir que algumas situações desagradáveis aconteçam no nosso caminho, para Ele poder colocar o dedo na nossa ferida e nos transformar. Aí você pergunta, Senhor, mas por que eu estou passando tal necessidade? Por que eu estou passando essa crise? Parece que o caos se instalou na minha casa, está tudo tão complicado, estou confuso, está tão difícil. É Deus tirando as suas estruturas para poder lidar com o seu caráter que não está querendo se moldar aquilo que Deus quer mover nesse tempo. Deus tem seus meios, Ele sabe onde toca. Deus tem seu trabalhar e Ele sabe como faz, e Ele leva a gente para o deserto. Deus faz uma coisa nova no deserto, nos momentos de solidão, nos momentos de abandono, nos momentos de injustiça, nos momentos de perseguição, nos momentos em que nós somos açoitados pelas palavras felinas, que nós somos deixados pelas pessoas que nós tanto amamos. Deus, Ele está construindo em nós um ambiente de tratamento, para mudar as nossas reações, para mudar as nossas atitudes, para transformar o nosso caráter, para moldar a estrutura do nosso ser. E aí Ele fala de duas coisas, Ele fala de caminhos e fala de riachos. Ele fala de abrir um caminho no deserto e fala de abrir um ribeiro ou um rio, ou um riacho no meio do ermo, do lugar seco. Por que Deus faz isso? São duas oportunidades que falam de mudança. Caminhos falam de novas possibilidades. Caminhos falam de novas chances. Caminhos falam de novos rumos. Nesse momento da crise, do caos, quando Deus começa a tratar com o nosso caráter engessado, começa a bater duro contra as nossas estruturas humanistas que não querem mudar, aí Deus promove e diz assim: olha, eu tenho um caminho diferente para você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer vir comigo? Eu tenho novas oportunidades, novas possibilidades. Eu tenho um caminho diferente, mas você precisa se submeter a passar por ele. Ou você vai morrer no deserto de fome e de sede, e vai perecer na sua resistência ignorante, na sua hipocrisia, ou você vai aceitar os caminhos que o Senhor está propondo no meio do deserto. A segunda coisa fala dos riachos, falam dos rios. E aí eu gosto de lembrar de uma palavra de Heráclito. Quem entende um pouquinho de filosofia sabe disso. E Heráclito é um filósofo que dizia para a gente assim, que a gente não mergulhava mais de uma vez no mesmo rio. Por quê? Porque as águas passam. Por quê? Porque cada vez que eu entro eu estou diferente. Por quê? Porque a água passa e o calado aumenta. Então cada vez que eu entro na água, aquelas águas já se passaram, são outras, e eu sou outro. Então Deus está mostrando possibilidades. Deus está mostrando que você pode mudar, e que aquela água, ela vai passar. Ninguém pode se banhar duas vezes no mesmo rio.
e do mesmo jeito. Porque tudo muda. E você precisa mudar também. Então nós precisamos ser transformados. O problema é quando a gente acha que o outro tem que ser mudado e a gente não. Aí a gente quer que o cônjuge mude, que o filho mude, que o pastor mude, que o líder mude, que o ambiente mude, e nós não queremos mudar. E Deus está batendo na porta do nosso coração e diz assim: muda você. Porque se você não está conformado com o mundo que está à sua volta, porque ele está incoerente ao que eu estou mudando no céu, o que eu estou movendo no céu, então eu preciso transformar você, para que você seja um catalisador de transformação. Porque se você mudar, eu consigo mudar tudo ao seu redor. Eu preciso que você mude, porque mexendo em você, eu vou conseguir mexer em todas as outras peças do tabuleiro. Vamos nos deixar mexer por Deus. Nós precisamos ir deformando esse estado da nossa vida que estava totalmente envolvido com as coisas anteriores. Será que nós estamos de olhos abertos para discernir as mudanças que Deus está propondo para esse tempo? Porque quando a gente não tem discernimento, a gente acha que é o outro que tem que mudar, é o ambiente que tem que mudar, é a circunstância que tem que mudar, e a gente não quer se deixar mudar. Sabe, vamos lá para 2 Coríntios 3:18. Eu gosto muito desse texto. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Repita assim comigo: transformação de glória em glória. Nós queremos ser mudados e transformados de acordo com o padrão da terra, mas nós não nos submetemos à mudança e à transformação de acordo com o padrão do céu, que é a transformação de glória em glória. E eu acho que a transformação de glória em glória está ligada ao repleplé. Meu irmão, eu também sou do mover. A minha estrutura e a minha construção espiritual, ela é pentecostal. Eu gosto do mover. Um dos ministérios que eu mais me identifico é o profético. Pensa num cara que move com coisa doida, sou eu. Só que não adianta você vir para frente, você tremer, você babar, você gritar, você dar chilique, você rolar no chão, e você levantar dali para sua casa e continuar sendo a mesma treva. Isso não é transformação de glória em glória. Não adianta você vir para a igreja, e aí você recebe a palavra, vem aos prantos para frente, e aí chora, se descabela, se desidrata de tanta lágrima, e aí chega em casa, continua o mesmo problema, continua ausente na vida dos filhos, grosseiro para a esposa. Você, esposa, continua insubmissa, malcriada. Os filhos desobedientes. Eu não tenho problema com manifestação do Espírito Santo, pelo contrário, eu gosto muito. Pensa num cara que gosta de um culto de mover, sou eu. Volto para casa, meu Deus, foi assim um refrigério. Só que isso precisa te transformar. Isso não pode ter um toque raso no seu caráter. Não pode ser um toque superficial, um toque evasivo. Tem que ter contato com as suas estruturas interiores mais íntimas. Tem que fazer você confessar pecado, chorar por iniquidade, arrepender de caminhos tortuosos, ter mudança. Isso é necessário. Levantar daqui e propor uma mudança. Essa glória aqui está ligada muito à glória de Moisés. Porque o camarada, ele tinha recebido uma palavra da parte de Deus face a face.
Com os outros Deus falava por sinais, com Moisés era tete a tete, a coisa era diferente, era profunda. Aí eu vou falar uma coisa para você. Chegou um tempo que a glória foi embora, e o camarada colocava um véu na frente do rosto, para mostrar para as pessoas que ele ainda estava debaixo da glória, mas ele tinha parado de ser transformado, ele tinha parado de mudar, ele tinha parado a metamorfose. Ao invés de ser transformado, ele estava sendo deformado. E aí ele permaneceu com o véu na frente do rosto, o véu da hipocrisia, o véu do isolamento, para apresentar para os outros uma glória que já tinha ido embora há muito tempo. E o final disso aqui, o que é? Está dizendo que eu tenho que ser transformado de glória em glória, desde que isso me leve a refletir a imagem de Deus, através da ação do Espírito Santo dentro de mim. Eu não posso sustentar uma imagem de espiritualidade quando aquilo já não é uma verdade para a minha vida. Aí eu pergunto, essas mudanças que estão acontecendo na tua vida, elas estão te renovando ou elas estão te deformando? Porque assim, querido, se ele diz que vai fazer uma coisa nova, ele vai renovar. Repita assim comigo: renovação. É renovação de mente, é renovação de sentimentos, é renovação de emoções, é renovação no espírito, é renovo. É uma história nova. Vai depender da minha abertura, daquilo que eu for conceder para Deus, de liberação, para que o Senhor possa promover essa transformação. Mas espera aí, nem tudo que está acontecendo de bom na minha vida está me levando a me renovar, às vezes está me levando a me deformar. Por exemplo, Deus não pode dar dinheiro para todo mundo. Dinheiro é uma coisa boa? É, desde que não governe sobre você. Mas tem gente que começa a ganhar dinheiro e desvia. Começa a cervejinha com um amigo um final de semana, frequentar um happy hour no outro final de semana. Aí aquele devocional que ele levantava às 5 da manhã, ele não faz mais. As orações que ele participava, ele não está junto. E ele vai esfriando e vai esfriando. E está lá, conquistando. É carro novo, é casa nova, é conta bancária gorda. Financeiramente ele acha que aquilo é a aprovação de Deus, porque ele está mudando. Antes ele era um Zé Ninguém, um pé rapado. Eu aceitei Jesus e tudo mudou. Glória a Deus, eu estou usufruindo e comendo do melhor dessa terra. Será? Isso está te renovando ou está te deformando? Tem gente que entra na faculdade e é um curso superior, que vai lhe dar possibilidades de uma carreira promissora, que vai lhe dar possibilidades para que ele transforme e mude, através daquele conhecimento que é um conhecimento social, embora terreno, ele pode realmente fazer com que você seja destaque. Só que ao invés de aquilo ser usado como uma ferramenta para o reino, aquilo te transforma mais do que a palavra de Deus, e você idolatra e endeusa aquilo, e aí cria no seu coração um trono e coloca aquilo assentado. E aí você transforma a sua carreira profissional, os seus diplomas e seus certificados, como um Deus na sua vida. Isso te renovou? Claro, mas também te deformou. Então tem coisas na nossa vida que nós precisamos julgar, se nos renovam ou se nos deformam. A esposa sai de casa para trabalhar, para ajudar o marido. E aí o que acontece? Antes era só meio período, porque o outro período ela ficava em casa para cuidar das coisas do esposo, para cuidar das coisas do marido, para educar os filhos. Colocava as crianças no mesmo turno que ela estaria no mercado de trabalho. Só que dali um tempo, o marido também é promovido e começa a ganhar um pouquinho mais.
E aquela família gosta um pouco de comprar uma roupa nova, trocar de carro. Não tem um problema com isso. Mas o que vai acontecendo? Agora a criança já fica um contraturno na escola, porque agora ela já tem possibilidade de pagar a creche integral, não paga só meio período. E agora ela topa mudar de emprego e vai para um trabalho, um período integral também. E ela não fica mais em casa. E aí os filhos têm educação terceirizada. E o marido que antes tinha atenção já não tem mais. E os dois se encontram eventualmente somente nos finais de semana. Daí ele tem aquela secretária que vai dar mais atenção para ele do que a esposa dá. E ela gostou muito da independência financeira, porque afinal de contas agora ela já comprou o próprio carro. E ela já não precisa mais do dinheiro do marido para sobreviver, eu posso me virar sozinha, por que não? E aí começam os desajustes. Eles mudaram, mas isso ao invés de renovar, deformou. Porque a gente precisa cuidar com todos os passos que a gente for dar na vida. Eles podem nos levar para deformidades no nosso caráter. O homem caído, antes da justificação, ele tinha comido da árvore do bem e do mal. Repita assim comigo, bem e mal. Então, antes do processo de regeneração, nós tínhamos dentro de nós a árvore do bem e do mal, porque foi dela que nós comemos. Agora, a partir do momento que eu recebo Cristo, e eu me torno nova criatura através do novo nascimento, e através da graça eu tenho acesso a essas realidades do reino, eu não como mais da árvore do bem e do mal, hoje eu como da árvore da vida. Então eu preciso entender que a psicologia explica isso, Jung, por exemplo, explica isso, que nós somos luz e sombra, que nós temos o bem e o mal dentro de nós, mas isso é psicologia, é uma ciência humanista, ela tem o seu valor muito, ela transforma sim, mas ela tem uma perna só, se ela não tiver amparada pela palavra de Deus, como tudo na vida. Mas por que eu estou citando Jung? Porque muitas pessoas acham que nós ainda temos essas duas naturezas dentro de nós, e podem conviver muito bem com elas, e acioná-las de acordo com a sua vontade, quando lhe cair bem. Não, nós não podemos conformar com a velha natureza, nós temos que confrontar esse mal diário que está dentro de nós. Nós temos que fazer igual Paulo, sabe, esmurrar a carne contra a parede e dizer: miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Ele estava nessa ambiguidade, ele estava nesse paradoxo, ele estava nesses dois seres dentro dele brigando, que era a carne e o espírito constantemente. Mas eu preciso dar mais vazão para o espírito do que para a carne. Eu preciso matar essa velha natureza e passar a me alimentar dos nutrientes da árvore da vida. Nós precisamos ter compromisso com Deus para ajudar o Espírito Santo a matar essa velha natureza. Repita assim comigo: eu preciso ter mais compromisso com Deus para matar essa velha natureza. Queridos, as coisas deixadas por si só, elas se desorganizam. Eu lembro que uma vez faleceu um vizinho nosso, e dentro de alguns meses depois faleceu a esposa, e aquela casa ficou trancada e fechada, porque eles não tinham filhos, e aquilo foi para uma situação familiar, de testamento, e foi uma enrolação por anos, e nós tínhamos uma curiosidade de entrar dentro daquela casa, que você não faz ideia. E a gente ficava o tempo inteiro em volta da casa, tentando olhar por dentro das frestas da cortina, porque a gente queria saber o que estava lá dentro. Bom, a casa estava fechada por anos, e ali a gente brincava no quintal, comia goiaba do pé, corria o dia inteiro, ficou a casa para brincar, as crianças todas da vizinhança. Só que a gente não podia entrar, até que um dia
Chegou um carro lá com os parentes, agora a gente vai abrir a casa. Meu Deus, criançada toda, vamos ver o que tem dentro. E gente, estava exatamente como o casal tinha deixado. Só que pensa na sujeira. Por quê? Ela foi deixada. Não tinha mais vida nela. Não tinha mais movimento nela. Não tinha mais limpeza, não tinha mais organização. Não tinha mais contato. Não tinha mais relacionamento. E o que acontece com a nossa vida é que nós deixamos essas mudanças acontecendo e nós não gerenciamos essas mudanças. Nós temos que ter a gestão da nossa vida constantemente, para que isso não caia no descaso. Você já experimentou fazer um jardim lindo na sua casa? Se você não cuidar do jardim, ele vai virar um matagal. Se você não zelar pelo seu jardim, logo ele vai virar um matagal. Por quê? Porque nós precisamos tomar conta de todas as mudanças que estão acontecendo na nossa vida. Nós não podemos deixar a nossa vida no piloto automático, porque uma hora vai dar BO. Uma hora esse negócio vai cair. Um negócio vai dar problema. Eu sempre gosto de fazer essa diferença, e eu sempre gosto de falar sobre isso. Eu não acredito em destino, eu acredito em propósito. Porque se você acredita em destino, você acredita que está tudo pronto. Agora, se você acredita em propósito, você entende que Deus quer construir com você, em você, a vontade dEle. E para isso vai precisar da sua participação. Porque você vai ter que edificar. E se você deixar o seu interior para lá, e só cuidar do lado de fora, um dia você vai ter que encarar esse eu interior que ficou à deriva, que não teve gerenciamento, que não teve gestão, que não teve acompanhamento, e que definhou. E aí, querido, não coloque culpa em Deus, não coloque culpa nas pessoas, porque você deixou a sua vida ao léu. Você deixou a sua vida sem comando. Você deixou a sua vida sem controle. E nós precisamos entender que nós somos incapazes de gerenciar nossa própria vida. Incapazes de gerenciar nossa própria existência. E nós precisamos de Deus. Então a primeira coisa que eu tenho que entender na mudança: meu Deus, o pastor está falando tanta coisa para mim que eu acho que para mim não tem mais jeito. Tem. Não defina a sua vida por um evento ruim que aconteceu, mas resolva isso. Tenha responsabilidade de colocar isso em ordem. Não deixe isso para o lado, porque mais tarde isso vai te pegar. Resolva hoje. Segunda coisa, segundo conselho: sabe, quando tiver uma mudança acontecendo, diga assim: Senhor, cuida para o meu coração não ser um coração enganoso e eu me perder. Eu preciso me reinventar, me ressignificar, mas eu preciso fazer isso com base na palavra de Deus, na vontade que Deus tem para a minha vida. Um terceiro conselho é que alguém em obras causa transtorno. Repita assim comigo: alguém em obras causa transtorno. Você já viu isso? Só que, o que a gente faz quando tem uma obra, por exemplo, na rua? O Codetran põe placa, o Codetran vai lá, o pessoal do trânsito coloca os cones, coloca um guarda com um apito, ele coloca uma série de contornos de segurança em volta da situação que está em obra, para que o transtorno seja menor. O problema é que a gente acha que as nossas mudanças não vão afetar os outros. Ou se você se renovar, todo mundo vai ser renovado com você. Agora, se você se deformar, meu irmão, vai causar problema para todo mundo. E às vezes a gente dá passos na nossa vida e a gente não leva em consideração que ligado a nós existem muitas pessoas, e dependendo das nossas escolhas, todas essas pessoas vão ser afetadas. Um quarto conselho que eu deixo é: não mude segundo o padrão da terra. Sabe, tenta melhorar. Se não consegue fazer tudo, faz pelo menos um pouquinho. Se não consegue dar conta do todo, começa. Mas não deixa isso à deriva.
Não deixa isso sem gerenciamento. Seja responsável por você e responsável pelos demais. E eu quero que você abra comigo uma última palavra em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 em diante. Quantos estão recebendo esse ensinamento nesta noite? Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode ser salva a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo já se esqueceu de como era. O que a Bíblia está dizendo aqui? No recado de Tiago, um recado pastoral para o nosso coração, uma palavra contra a hipocrisia, uma palavra contra pessoas que ouvem a palavra de Deus, repetem a palavra de Deus, reproduzem a palavra de Deus, mas isso não é suficiente para transformar o seu caráter e lidar com as suas circunstâncias interiores mais caídas. Está dizendo que é como uma pessoa que olha a si mesmo, e depois que sai da frente do espelho já esqueceu do reflexo que viu, ou seja, não tem visão de si mesmo, não consegue se enxergar. Será que a gente está vivendo uma espiritualidade tão falsa que a gente não consegue se ver? A gente consegue criticar e ver o problema nos outros, mas a gente não consegue ver na gente. Somos resistentes à mudança. Se quiser que me aceite desse jeito, porque eu vou morrer assim, não vou mudar. Esse é o meu jeito de ser. As pessoas, se quiserem que aprendam a conviver comigo do jeito que eu sou, porque eu mudar para me adaptar a elas, não vou. Você está errado. Você precisa se humilhar e se quebrantar, porque você está ouvindo a palavra, repetindo a palavra, reproduzindo a palavra, e ela é muito boa para você pregar para os outros, mas ela não está transformando o seu caráter, ela não está mudando a sua matriz interior. A Bíblia, ela não fala de coisas mágicas, a Bíblia, ela fala de coisas práticas. Repita assim comigo: a Bíblia não fala de coisas mágicas, ela fala de coisas práticas. Gente, o que são os 10 mandamentos? Eles não te ordenam a coisas místicas. Mandamento 1, levite. Mandamento 2, levante pessoas da cadeira de roda. Mandamento 3, cure enfermos. Mandamento 4, faça sinais e maravilhas. Mandamento 5, não, isso tudo é consequência de um relacionamento com o Espírito Santo, mas a base aqui não são ordens místicas, são ordens para você cuidar de si mesmo, cuidar do seu relacionamento com Deus e cuidar do transtorno que você pode provocar na vida do próximo com as suas atitudes impensadas. Os 10 mandamentos, eles são claros. A lei é muito clara, ela não é mística, ela é prática. O Sermão do Monte, quando Jesus chama as pessoas, Ele não chama aqueles que flutuam, aqueles que dão profecia, aqueles que falam línguas. Não, Ele diz: eu quero chamar aqueles aqueles que choram, eu quero chamar os humildes, eu quero chamar os simples de coração. Essas pessoas é que eu quero. Ele não chamou os videntes. Sabe, queridos, essa semana nós tivemos a EMAP, Comunidade Terapêutica, e eu ouvi uma coisa muito interessante em uma das aulas. Inclusive quem estava ministrando era o pastor Israel, falando sobre legislação, e Deus, no meio daquela lei
toda, daquele jurismo inteiro, Deus consegue falar com a gente. E falava que os internos da casa de recuperação, na verdade, eles não estão presos, eles são residentes. Ou seja, eles moram em comunidade, eles vivem em comunidade. E que a internação, ela não era compulsória, ou seja, não era exigida, ela era voluntária. Por quê? Porque você só pode ajudar alguém que quer ser ajudado, que se compromete com a mudança. Porque a mudança, ela é de dentro para fora. Se alguém não está disposto a fazer isso, não vai dar certo. Inclusive o pastor chegou a dar um exemplo de um primo dele, que a família fez uma reunião para interná-lo, e chamaram ele então, e aí todo mundo estava dando as suas opiniões para internar esse rapaz, esse camarada, e aí a pergunta que ele fez foi célebre. Ele perguntou para todo mundo: tá, mas o que o fulaninho lá pensa disso? Ah, ele não quer. Ele disse que se for para fumar, ele até vai, se der para ele conseguir dar umas escapadas, ele fica lá. Ah, ele falou também que se você ficar perto, tá tudo bem, mas tem que ser muito longe, para não dar o espaço dele fugir. Então quer dizer, esse cara quer ser transformado, esse cara quer uma mudança? Não, ele não quer. Ele não quer. E você não pode exigir que as pessoas mudem, se elas não quiserem mudar. O Sermão do Monte é claro. Não é ninguém que solta fogo pela mão, nem nenhum X-Men, nenhum mutante. Deus quer gente normal, que viva o Evangelho na íntegra. Eu gosto muito do texto que fala sobre a mulher que usa da farinha e do fermento, e ela vai produzir o pão. E nesse processo, fala que o pão, na verdade, ele é usado para duas coisas: para matar a fome e para dar sabor. Só que ali tem alguns elementos, alguns ingredientes que precisam ser misturados para alterar o estado da massa. Volte para essa palavra e diga assim comigo: a vida é feita com ingredientes simples. São elementos simples do seu dia a dia que vão promover grandes mudanças em Deus. Mas os ingredientes não se misturam sozinhos. Você pode deixar a farinha de trigo lá em cima da pia, o fermentinho, a água, eles não vão se juntar, não vai dar pão. Se você não botar a mão na massa, se não houver comprometimento da sua parte, não vai ter boa transformação. Então nós precisamos de uma fé que acione essa verdade prática de segunda a segunda. Nós precisamos de uma igreja que se mexe, de uma igreja atuante, que se compromete em misturar os ingredientes para fazer a massa dar certo. E eu quero encerrar com você com duas palavras. Volta lá comigo em Isaías 43. Deixa aberto comigo lá. No versículo 6. Deixa aberto aqui. E vamos lá para Romanos. Capítulo 1. Versículo 28. Todos acharam? Quero ler primeiro Romanos 1 e 28, diz assim: e como eles se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Agora vamos ler Isaías 43 e 6.
Assim diz o Senhor, 43:6. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para minha glória, e eu os formei, assim eu os fiz, diz o Senhor. Até aqui. Aqui fala em Isaías 43:6 de um processo de que nós fomos feitos para a glória de Deus, e essa palavra feito, ela está falando de molde. Deus, Ele nos fabricou, Ele provocou em nós mudanças, Ele nos desenvolveu, Ele nos aprimorou para a sua glória. Isso fala de renovação dentro da mudança. Agora, Romanos 1, embora todas as pessoas usem como uma carta contra a homossexualidade ou homoafetividade, na verdade está falando de homens que detiveram a justiça, detiveram a verdade de Deus, cometendo coisas erradas e se perderam do caminho, ou seja, deformaram-se conforme as mudanças que foram aparecendo. E Romanos fala de pessoas que agora vivem instintivamente, parecendo animais, ou seja, não glorificam mais a Deus, fazem coisas que só animais fazem. Qual das duas opções nós vamos querer? Qual dos dois caminhos abertos no deserto, qual dos rios que Deus abre no ermo, que nós vamos escolher para entrar? Aquele que nos renova ou aquele que nos deforma? Isso está diante de nós. Fique de pé. Eu quero chamar você aqui na frente, que deseja se comprometer com uma mudança, que a partir de hoje deseja escolher se renovar e não se deformar. Uma pessoa que vai ser responsável com a transformação do seu caráter. Você que tem hoje um compromisso com Deus e com o céu e com você mesmo, de mudar para melhor. De mudar para melhor. De não parar na justificação. Alguém que cansou de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e hoje deseja comer da árvore da vida. Alguém que está cansado das falhas de caráter recorrentes, dos problemas de temperamento constantes, que precisa ser mexido interiormente. Deus quer te dar uma fé prática. Deus quer te dar uma fé que vai te dar base para transformar o seu dia a dia de segunda a segunda. Mas você precisa se comprometer com isso. A mudança é de dentro para fora. Não muda só o seu jeito de se vestir, o seu jeito de falar. Muda o seu jeito de pensar. Muda a sua conduta. Se submeta à transformação, se quebrante diante da transformação. Diga: Senhor, eu não quero mais essa vida para mim, eu quero uma outra vida. Eu sei que o Senhor tem uma vida diferente para mim. Eu quero sair desse lugar, Senhor. Eu quero sair desse lugar. Não dá mais para eu permanecer assim. Eu quero mudança. Eu gostaria de chamar os pastores aqui na frente, os pastores da casa. Gostaria que você estivesse orando com essas pessoas. Por favor, pastores, saiam dos seus lugares. Pastores, ministros, obreiros, venham orar. Vamos colocar a mão no nosso coração. Vamos fazer uma avaliação interior. Esse é um culto racional a Deus. É um culto de consciência.
é um culto de avaliação. Choralabassora bacanterile bassora baralabachara baralabaga. Dorolobossoro boroloboxere balabassora bacamandara labagara labaga. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim, Senhor. Até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Oh, de dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Senhor, nessa noite nós nos submetemos à Tua palavra, que é a ferramenta, Deus, que molda o nosso caráter. Nós nos submetemos à ação do Teu Espírito no nosso coração, na nossa vida interior. Nós nos recusamos, Pai, a permanecer do jeito que estamos, mesmo sabendo que a mudança, ela é uma prática de vida constante e diária. Nós não queremos ser deformados, mas nós queremos ser renovados. Nós queremos alcançar, Senhor, os níveis que o Senhor tem proposto para nós. Nós queremos assumir o comprometimento com a mudança do nosso coração. Nós não queremos atribuir a culpa dos nossos problemas e das nossas crises para as pessoas que estão ao nosso derredor, mas nós queremos assumir o compromisso de mudança interior para que nós sejamos catalisadores da Tua presença. Nos leva, Senhor, a uma gestão inteligente e consciente das mudanças necessárias do nosso dia a dia, naquilo que precisamos proceder e fazer para alcançar os níveis que o Senhor tem feito. Nós não queremos ficar apáticos, passivos, diante da movimentação que o Senhor tem proposto no céu, porque o Senhor está se movimentando na eternidade, e nós queremos acompanhar, Senhor, a Tua mudança. Por isso, muda o nosso coração, transforma o nosso interior, transforma as nossas vidas, nos leva, Senhor, a sermos transformados de glória em glória. Toca-nos com Teu Espírito, que o Teu Espírito lide com as áreas mais interiores da nossa vida, os lugares que nós nunca permitimos ninguém tocar, essas áreas vulneráveis do nosso caráter, as áreas de debilidade da nossa existência. Por favor, Senhor, nos leva ao aprimoramento, nos leva ao desenvolvimento, nos leva a lugares de retidão na Tua presença. Nós não queremos ser apenas ouvintes, nós queremos ser praticantes. Nos leva a sermos cartas vivas, nos leva a sermos a Tua palavra em movimento. Nos leva a uma mudança de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora.
Aleluia. Aleluia. Repita assim comigo: eu quero ser renovado, não apenas mudado ou deformado, mas eu preciso ser mudado. Queridos, muitas vezes nós fizemos mudanças na nossa vida e nós não temos dimensões daquilo que as mudanças que nós provocamos podem causar. São coisas que nós precisamos estar constantemente monitorando nas nossas vidas. Deixa eu contar uma história engraçada para vocês, para a gente ir embora. É uma história de família. Acho que algumas pessoas aqui conhecem, vão rir de novo. Nós morávamos numa casa bem grande de madeira. Tinha vários quartos, cada um dormia num quarto. Mas dada a pobreza que a gente vivia, era um ventilador para a casa inteira. Então, na verdade, a gente não tinha um ventilador para cada quarto. E eu não sei porque o meu pai achava que botando o ventilador ligado na sala ia refrescar a casa inteira. Só que esse ventilador foi colocado num lugar que não foi muito bom, mas por decisão da família ele foi colocado em cima do balcão da sala. A nossa avó, que Deus a tenha em bom lugar, a avó Dica, ela tinha 80 e poucos anos e já não conseguia se guiar muito bem, e como a casa toda ficava apagada durante a noite, eu acordei com um som de helicóptero dentro de casa. Estamos sendo atacados. Eu disse: meu Deus, é uma guerra civil, o que está acontecendo? Uma guerra militar. E aí quando nós chegamos na sala, o barulho do helicóptero na verdade era a hélice do ventilador, porque a avó foi passar grudada no móvel e trancou a cabeça dentro da hélice. Tadinha da avó. O meu pai saiu correndo. Meu Deus, a minha mãe tiraram da tomada. Só que a avó era de uma igreja tradicional e nós não podíamos cortar o cabelo dela. E aí a gente teve que desmontar todo o ventilador, que era o único ventilador da casa, para tentar salvar algumas madeixas de cabelo da avó. Só que, resumo da ópera, a avó estava com o cabelo tão encalacrado na hélice que o negócio foi cortar. Aí a gente fez um coque de lado da avó, parecia a princesa Leia da Star Wars. A avó andava com um coque de lado aqui. Mas por que eu falo isso para vocês? Porque às vezes a gente muda alguma coisa de lugar na nossa vida e a gente não imagina que isso pode causar um transtorno para outras pessoas que estão com a gente. Então nós precisamos monitorar as mudanças que Deus está promovendo no nosso coração. Amém? Para causar o mínimo de transtorno possível. Porque basta um passo seu errado e em falso, você pode colocar em risco a vida de pessoas que dependem de você e que inspiram cuidados. Amém? Aperte a mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu assumo um compromisso comigo, com Deus e com você, de renovar e de mudar para melhor. Você me ajuda a não me deformar? Eu conto com você, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Levante suas mãos ao alto. Pai de graça, nós te agradecemos e te louvamos por esta palavra, que ela seja uma palavra eficaz para as nossas vidas durante esta semana, que possamos aplicá-la, Senhor, nas nossas vidas, no nosso cotidiano, que possamos lembrar, Senhor, que temos um compromisso com a Tua mudança em nós, e assim nós nos despedimos, Pai, debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Tenha uma semana próspera, abençoada, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia.